Muito boa noite. Boa noite, cara. Que da hora. Primeiramente, agradecer aí por aceitar o convite e falar sobre investimento aqui com a galera, ensinar muito, o papo vai ser muito bacana, tenho certeza. Ah, imagina, eu que agradeço o convite aí, cara. Sempre sensacional estar com você e falar sobre o que eu mais amo. Então, massa demais. Só para contextualizar quem já entrou aí, galera, é o seguinte: o Vinícius é assessor de investimento da XP, está nos prestigiando aí com o projeto. Projeto voltado, a maioria, para militares aprender a investir, né, se formar aí o xerife da SK rumo aos 10 mil. Alguns já são meus alunos, outros não. E a ideia aqui é passar um conteúdo de forma gratuita para que você já abra sua mente e comece, né? Saia do ficar pagando juros e comece a receber esses juros do seu bolso, que é a melhor coisa do mundo. Então vamos lá. Cara, para começar, Vinícius, eu passo a palavra, queria que você se apresentasse aí, né? Falei uma breve aqui, mas e você? Caramba, assim eu fico me sentindo, né? Bom, pessoal, meu nome é Vinícius Rodrigues de Campos. Eu opero como pessoa física aí no mercado já fazem quase 6 anos. Cara, a primeira vez que eu abri um gráfico na vida foi quando eu me apaixonei. Eu vi um vídeo no YouTube de alguém explicando análise técnica. E na hora que eu vi aquele negócio cheio de vela, aquela coisa toda colorida, eu falei, caramba, o que que é isso, cara? E eu decidi que eu ia aprender aquilo, de alguma forma me instigou aquilo, me deu uma curiosidade, uma vontade de aprender, né? E eu sou louco por desafio, então me deu essa vontade de aprender sobre e aí nunca mais parei. Aí até hoje estudo muito e esse ano eu entrei para a XP Investimentos, né? Trabalho no escritório Guia da Bolsa, que é um escritório voltado mesmo para renda variável, tendo outros produtos de renda fixa, mas o foco mesmo, o sangue vibra por renda variável. Então, hoje eu presto assessoria aí para vários investidores e quero estar agregando bastante aí no projeto, somando aí com o Thales, né? Top demais. Cara, só para quem é leigo, renda variável. Vamos já fazer esse pequeno adendo. O que você pode explicar sobre renda variável? Ó, renda variável, a gente pode falar de uma forma genérica e até um pouco clichê, né? É aquilo que varia. Renda variável varia, né? Muita gente fala. A renda variável nada mais é do que você investir em um ativo cujo retorno não é esperado, você não sabe qual é o retorno que você vai ter. Se aquele retorno vai ser positivo, se ele vai ser negativo, e você não sabe quantificar ele, se ele vai ser de 10, de 100%, de 20%, de 5%, tudo isso é renda variável. Quando a gente fala no Brasil em renda variável especificamente, a gente se refere mais a ações, units, ETFs, esses instrumentos que são mais comuns aí, né? Pô, massa demais. Sempre bom começar por isso aí, essa base, porque eu tinha muita dúvida, eu não tinha ideia do que era renda variável. Como a gente está com o expert, qualquer dúvida que surgir, já passa a bola aí. Cara, mas aí te apresentando um pouco mais, tal, você falou que está há 6 anos tal, no mercado financeiro. Foi sua primeira opção, assim, mercado financeiro? Tipo, tem gente que acha que é assim, né, cara? Já nasci predestinado, era isso que eu fazia. Ou você tentou outras coisas antes? Como é que foi? O que te levou para o mercado financeiro? Thales, eu era horrível em matemática, bicho. Eu era ruim pra caceta de matemática. Eu fui ficar bom depois de um tempo. Bom assim, né? Dá pra entender alguma coisa. Mas nunca que eu imaginava. Eu gostava, era uma coisa que me atraía. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, talvez, eu vi alguma coisa falando sobre a Tesla, e logo no começo, assim, que a Tesla fazia carros elétricos. E eu falei pro meu pai, pai, você tem que comprar ações da Tesla, porque a Tesla, os caras fazem carro elétrico e o negócio é muito louco, é futurístico. Pô, se eu tivesse ouvido meu conselho na época, né? Tava sossegado hoje, né? E aí, assim, fui trabalhando com outras coisas e tal. E aí, quando eu estava cursando Direito na Unisal, na época, já no segundo ano, eu comecei a ver um pouco sobre ações, sobre esse mercado. E aí eu falei, cara, acho que é isso aqui, acho que eu encontrei meu caminho. Porque até então as decisões minhas eram pautadas em algo que desse ou status, ou que desse um retorno financeiro legal. Acho que todo mundo acaba procurando isso, né? E quando eu me deparei com isso, eu falei assim, não, agora minhas escolhas vão ser pautadas por amor mesmo, por gostar do que eu faço. E aí, mas respondendo diretamente sua pergunta, não foi minha primeira opção, não. Que louco. Da hora. Eu nem comentei isso contigo, mas um cara que é da minha família, né?
Luiz, ele fez faculdade junto com você, cara. Namorado da minha filha. Porra, que legal. E Que aí legal, cara. eu falando, comentei de você, ele, cara, aquele moleque tem um dom para gráfico. Cara, que legal, cara. Ele falou, não, eu tava lá quando ele tava na faculdade, ele já mostrava os negócios para mim. E era aquela mente, né, cara? Muitas vezes a gente não tá preparado. Eu passei por isso quando eu tava com o Zeca Calil. Eu acho que isso eu comentei contigo, né? Para quem não sabe, o Zeca Calil também é um cara que tá dentro do XP. Ele falava sobre investimento para mim lá atrás, eu dava aula ainda. E eu olhava na cara dele e falava, você é louco, Zé. Isso aí é para playboy, isso aí é para quem tem grana. Cheio de criança limitante, nem imaginava. Né? E não sei o que, não sei o que. Cara, quando abriu a minha mente, então se você que está assistindo a live, você falar, isso aí não é para mim, cara, vira a chave, deixa a mente aberta, escuta pelo menos. Porque lá na frente, a hora que der aquela abertura, o único arrependimento é, pô, devia ter começado antes. Porque daí você sabe que o tempo tem um valor ativo muito grande, né? O tempo e o dinheiro são o casal perfeito, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo também é que, cara, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, se você começar hoje, é melhor. Muito melhor do que... Pô, imagina se tivesse começado há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, esse é o impacto das coisas. A gente acabou de falar da Tesla aqui, né? Imagina se há 10 anos atrás a gente tivesse comprado ações da Tesla. Nossa! Caramba, que impacto, né? Então, por isso eu sou sempre a favor de começar o quanto antes, mesmo que seja... a gente fica muito esperando o tamanho ideal para começar. Ah, não, mas quando eu receber tal coisa eu vou começar. Ah, mas quando eu fizer tal coisa assim eu começo. Quando eu conseguir me estruturar eu começo. E acaba que isso vai protelando, protelando, protelando. Então, o investimento, na minha visão, ele tem que ser igual a despesa diária, sabe? Que você separa um pouquinho para água, um pouquinho para luz, um pouquinho para aluguel e um pouquinho para o investimento. Porque se deixar esperar sobrar, é algo meio difícil. Você acaba demorando muito para começar e perde o timing da coisa. Não, total, nunca sobra, né? Um dos alunos eu tive reunião essa semana, né, cara? E eu falo dentro do curso o seguinte, uma das coisas que eu prego. Cara, R$ 50 não vai fazer diferença para você investindo ou você gastando com lanche. Não assim, financeiramente. Mas aqueles R$ 50 investido, você colocar aqueles R$ 50 que sai do seu bolso para investir, você não tem ideia do que você está fazendo na sua mente. Porque quando chegar o final do ano, você vai ver a bola girar. E falei com ele quando ele entrou no curso. Foi lá para setembro. Show. Chegamos agora em dezembro. Marcamos uma aula e tal. Vamos fazer uma aula e tal. Beleza. Teve um cara que na mesma época queria entrar no curso, né? Mesma época. E esse aqui entrou e ficou lá com os R$ 50. Isso, o 13º desse cara inteiro foi para investimento agora. O outro, quando eu fui perguntar para ele, o 13º não existe mais. Então, assim, Caramba, cara. é o que você falou. Comece o quanto antes. O cara começou há 2, 3 meses. Eu também falei para ele sobre resultados. Falei, cara, o meu 13º também, minha missão é só para investimento agora em dezembro. Mas nos outros anos, eu não lembro uma vez que o 13º tenha sobrado, né? Tenha ficado assim, agora eu não sei o que eu... Nunca, cara, nunca. Ah, desculpa, seu áudio tá baixo. Meu áudio tá baixo para você aí, Vinícius? Opa, eu tô te escutando bem, mas se quiser aumentar um pouquinho aí, melhor ainda. Tá, sonar. Eu aumentei, vamos ver se pega. Se continuar baixo, depois eu troco o fone depois. Mas daí essa é a ideia. E aí eu queria, uma das primeiras dúvidas que eu tive, vou soltar mais a voz também. Das primeiras dúvidas que eu tive foi a seguinte: o que faz um assessor de investimento? E eu acho que muitas pessoas, ainda mais que agora que a nossa cultura está mudando sobre investimento, não tem ideia o que faz. Então eu queria que você soltasse a voz para nós. Cara, aqui o trabalho do assessor de investimento é um negócio muito legal. Eu começo falando assim, o assessor de investimento é o seu braço direito na realização dos seus objetivos de vida. E é muito verdade isso. Porque, assim, no nosso escritório a gente prioriza muito isso. Eu falo que é um casamento. Então, pô, a gente começou hoje. Cara, eu vou te acompanhar em tudo. Ah, Vinícius, eu tenho um sonho de daqui 5 anos eu construir uma casa. Então eu preciso, em 5 anos, eu quero multiplicar esse capital de alguma forma, eu quero rentabilizar ele. Então a gente já começa a planejar desde já. E isso a gente vai levando até a sucessão patrimonial, até, cara, pro resto da vida mesmo, é um casamento. Então o assessor de investimentos, ele é seu parceiro nessa hora, na hora de orientar, que é algo que hoje, infelizmente,
é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? É bom ter se popularizado essa questão dos investimentos, é muito legal ter pessoas, influencers, ter youtubers, muita gente falando disso, mas tem uma outra ponta que não é tão legal, porque a gente tem que filtrar muita informação. Então, muitas vezes, os influencers, achei engraçado hoje, eu vi agora há pouco, a MC Mirella, cara, falando sobre investimento. Eu falei, caramba, mas como assim? Eu fui olhar, daí era sobre opções binárias. Para quem não conhece aí, opções binárias é um tipo de aposta, não tem nada a ver com investimento, é um tipo de aposta mesmo, é algo assim bem a lá cassino, né? Acho até que a gente vai chegar nesse ponto, né, de falar sobre aposta e cassino, mas é um mercado bem assim, não tem a ver com investimento. Mas essa popularidade, né, que o tema teve, eu acho que acaba dando brecha para muita coisa que não é tão legal. E o papel do assessor é justamente esse, ele te ajudar, te assessorar, entender a sua realidade, traçar um perfil e um objetivo para que você vá caminhando e consiga atingir esse objetivo. É tudo dentro dos produtos que existem nas plataformas, né? No caso, os produtos da plataforma da XP, e dentro disso a gente vai oferecendo as ferramentas adequadas para a pessoa atingir esse objetivo. Entendi. Tem uma barreira de entrada, não tem? Tipo, eu não posso chegar lá e falar, ah, cara, eu entendo de investimento, vou ser assessor. Não existe isso, né? Como que funciona para o cara se tornar um assessor de investimento? Ó, vamos colocar assim, tem o na teoria e tem o na prática, tá? Falando da minha experiência. Certo. Na teoria, você estuda para tirar a certificação da Ancor chamada AI, que é uma certificação, cai muitos temas sobre investimento, alguns temas que são mesmo em comum, né, de outras certificações, que é lavagem de dinheiro, sistema financeiro brasileiro e tal. Então você estuda para tirar essa certificação, tirou essa certificação, aí você está apto a entrar em algum escritório, ou mesmo começar seu próprio escritório, como quiser. Isso é na teoria só. Na prática, cara, eu acho que exige um pouco de duas coisas, tá? Isso falando pela minha experiência. Claro. Uma é tino comercial. Eu acho que é muito necessário você ter tino comercial, porque às vezes a pessoa pode, tem um conhecimento legal ali, conseguir passar na prova, mas eu não tenho o tino comercial, não gosto de me comunicar, eu quero. Não é o tipo de trabalho que eu quero fazer. Eu acho que já não entra no meio legal, sabe? Já de repente a função para o cara é outra, de repente um broker ou coisa do tipo. E a outra ponta é um conhecimento prévio, mesmo que raso e superficial, sobre o mercado financeiro e como que funciona. Porque, de repente, quando você entra de cabeça num tema, você fica meio perdido, sabe? Fica um pouco perdido, se você já não conhece. Então, ter um conhecimento mesmo que superficial sobre o tema e ter esse tino comercial, acho que te ajuda meio que o pulo do gato também para você se manter na profissão, né? Muito top. Muito top. E aí eu tô olhando pro lado que eu tô lendo, eu te mandei um roteiro, e agora eu já fugi total, porque vai surgir nossa dúvida na cabeça na hora, a gente vai mandando. Ah, sinta-se à Mas, vontade, sinta-se à vontade. cara, e aí vai chegar exatamente no que a gente falou. E eu, cara, eu não, acho que eu já perdi a conta de quantas pessoas me perguntaram sobre bolsa e cassino. Eu lembro de uma história no quartel que rolou, eu estava na hora do almoço lá, aí tinha uma tenente, na época ela era temporária. E assim, eu falava para ela sobre investimentos, falei, tenente, aproveita o tempo que você está aqui, né? Vive um degrau abaixo, pô, um oficial lá, ele ganha bem, principalmente se comparado à função dele aqui fora. Falei, se a senhora viver igual a senhora ganhava lá fora, a senhora consegue investir um dinheiro legal, sair daqui com uma grana boa. E ela falou assim, não, investimento é cassino. Aí eu falei assim, mas como assim investimento é cassino? Ela falou, não, meus tios todos. Tinha plantação de café para Minas, aí um dos tios foi, vendeu a fazenda, vendeu tudo, entrou com todo o dinheiro e perdeu tudo. E hoje ele é funcionário do meu pai. Eu lembro dela me contando isso, eu falo assim, se um ganha, o outro tem que perder. A lógica básica. Ele falou desse jeito. Então agora a gente vai acabar com isso. E eu queria que você explicasse um pouco tipo, de bolsa, em relação ao que é, num contexto simples, e depois, num contexto simples. Não tem como ser tão simples assim, né? E elaborasse o porquê que não é cassino, né? Se a gente fizer um paralelo assim, por que não é cassino? Ô, Thales, e isso que você falou, cara, eu acho que vou até puxar um pouco de sardinha para o nosso lado.
Eu acho que a importância de ter pessoas assim, seja você com o seu conhecimento, transmitindo o seu conhecimento, seja eu como assessor, eu acho que é muito importante para que não aconteça coisas do tipo. Às vezes a pessoa vê, nossa, olha o mercado financeiro, ouve lá no jornal que o Ibovespa subiu, ultimamente não subiu, né? Ultimamente caiu pra caramba, mas, O Rafa pô, você em cada segundo. mas ouve lá no jornal que o Ibovespa subiu não sei quantos por cento, o cara fala, meu, achei a mina de ouro. E às vezes o cara dá sorte de entrar numa ação e ter um lucro, o cara fala, pô, já era, esse é aqui que eu vou ficar rico. E aí é onde às vezes, muitas vezes acontece isso, né? Do cara pegar um tal, muitas vezes um capital que a pessoa, nesse caso o cara tinha, né? Mas já aconteceu, já ouvi casos de pessoa que não tem o capital, cara, o cara dá um jeito, se vira, vende casa, vende carro tal para entrar de cabeça em bolsa, e o cara, pô, não tem o conhecimento necessário para aquilo e acaba se frustrando, e aí é onde acaba acontecendo casos assim. Então, por isso que é muito interessante, é muito bacana esse trabalho que a gente faz, e principalmente o seu trabalho como educador, cara, é essencial para que isso não aconteça, é fundamental. Hoje, para você ter uma ideia, as diferenças assim, até de cultura, né? No Brasil, cara, a gente tem ali 4 milhões de CPFs na Bolsa. Cara, nos Estados Unidos, mais de 64% das pessoas investem em Bolsa. Então, é uma diferença, assim, puta, muito grande, cara, muito grande. É uma coisa de outro mundo. Aqui a gente tem muito para crescer ainda, mas a gente tem que enfrentar certas barreiras, certos mitos. E essa questão da Bolsa é um cassino é uma delas. Por que, que a bolsa não é um cassino, né? Respondendo a sua pergunta. A bolsa, ela se constitui de empresas listadas. Para quem não sabe aí, as ações das empresas nada mais são do que papéis societários. Então a gente acompanhou agora essa questão do Nubank. Nubank distribuiu BDRs, né? Basicamente é um papel societário. Você quer ser sócio do Nubank? Eu quero. Então eu tenho um título que tenha sócio do Nubank e ele vale lá um X. Se as pessoas acharem que é muito vantajoso, ele vai ter um valor maior. Se não for tão vantajoso, consequentemente ele vai caindo. Essas empresas todas, como o Nubank ou como outras empresas que são listadas em bolsa de diversos segmentos, segmento financeiro, segmento alimentício, segmento de logística, infraestrutura, tem empresa de tudo na bolsa. Essas empresas, elas são empresas sólidas, empresas que têm balanço, empresas que passam por um processo, que é um processo muito chato, esse processo de se abrir capital na bolsa, é um processo assim muito filtrado, muito bem complexo, né? E para a empresa entrar nesse processo já é um passo muito grande, ela já tem que ter um tamanho X, não é qualquer um que abre capital na bolsa. Então, essa empresa sólida que abre capital, ela tem que apresentar os balanços dela e falar para você, olha, Thales, você é meu sócio, então estou te mostrando aqui, ó, quanto que eu estou lucrando, quanto que eu tenho de dívida, quanto que eu precisei pegar de capital de alguém, de um estrangeiro, de um banco, de uma tesouraria, quanto que eu tenho em caixa, e a partir daí, até um tipo de análise que te ajuda a tomar decisões é a análise fundamentalista, que ela analisa justamente isso. Quanto essa empresa vale, tendo em vista que ela tem um X de capital em caixa, ou que ela tem uma dívida grande, ou que ela está lucrando X e o balanço dela foi positivo. Então, essa é uma das análises que se faz na hora de tomar essa decisão. E principalmente a bolsa, ela está muito ligada. Se a gente pegasse aqui um gráfico do PIB brasileiro desde 91 e colocasse ele aqui, ele seria crescente. É o mesmo acontece com a bolsa, é até uma correlação, né? O Ibovespa, num período longo de tempo, a gente coloca ele e o PIB, eles andam muito juntos. Por quê? Porque o PIB, em essência, ele está muito relacionado, muito correlacionado com os resultados da empresa. Existem casos, né, em que a empresa, mesmo com o país pegando fogo lá, a empresa está lucrando muito bem e está andando bem. Mas a maior parte das empresas, elas dependem do PIB em si e do país estar gerando economicamente para elas crescerem. Então, a bolsa não é cassino porque você está investindo em um ativo que é real, uma empresa que é real, uma empresa que tem funcionários, uma empresa que está gerando lucro, que está, ou né, prejuízo, dependendo da empresa, mas que são empresas reais, sólidas e que passam por esse processo, esse filtro aí, e é um filtro muito visível. Hoje você consegue, qualquer empresa listada em bolsa, você puxa lá o balanço dela e você consegue ter a decisão de ser sócio dela ou não. Pô, que massa. Então, isso é uma cultura que, infelizmente, eu não sei se muitas pessoas entram, cara, por papo de. Dá uma travada para mim, tá? Deixa eu ver se foi só para mim. Aí, voltou. Voltou?
eu não sei se muitas pessoas caem lá atrás, cara, nesse papo aí de chegar alguém. Tem vendedores de tudo, né? E às vezes tem vendedor que tem um grande conhecimento e realmente está com uma boa intenção, e tem cara que não. E aí, às vezes, o cara cai nesse golpe, ele já, tipo, isso nunca mais é pra mim. Igual você falou, o lance de youtuber e tal, tal, tal. A gente vai chegar lá no final aqui. Ah, e fala nisso, quem tá na live, no final o Vinícius vai falar pra gente aqui qual é o melhor investimento. Eu coloquei isso de cara, assim, já, tipo, nossa, ele vai contar qual é o melhor investimento. Então, se tá aí, segura até o final. Mas tem cara, eu olhando no YouTube, o cara tava comprando uma ação. Eu tava no começo disso. Na hora. Eu não pensei duas vezes. Ele tinha feito a análise, o vídeo era recente. Eu falei, é isso, é o que eu preciso. Fui e comprei a ação. Foi a primeira ação, a ação que eu tomei uma paulada de ruim. Mas eu não, tipo assim, eu pensei, foi burrice minha, foi falta de conhecimento minha. Eu tinha que ter estudado mais, eu não sei por que ele comprou, eu não sei por nada disso. Então, segurei lá e fui aprender a estudar. Eu não aportei com dinheiro que também podia me levar à falência. Foi um dinheiro lá que estava começando. Acho que, sei lá, não foi nem R$ 1.000 que eu comprei de ação. Só que, se um cara doido, com essa chuva de conhecimento que tem, de informação que tem, não é nem conhecimento, de informação que tem, o cara coloca um dinheiro maior ali achando que vai, nossa, agora eu vou ficar rico, vou ficar multimilionário. É a nova Magalu. Aí o cara toma uma paulada dessa e ele sai fazendo o boca a boca errado da, né? Igual essa tenente, ela é muito jovem, é muito jovem. E eu olhava assim na cabeça dela assim, e falava, cara, se você não abrir sua mente, você vai trabalhar o resto da sua vida e não vai conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar para você, né? Eu acho que querendo ou não, quando o cara busca a bolsa, busca um assessor de investimento, é porque ele já está com esse drive, né, do dinheiro trabalhar para ele. Exatamente. A ideia é a seguinte: pô, eu tenho um capital, tá lá parado no banco, ou mesmo, né, quero começar a fazer meus investimentos e eu quero rentabilizar eles de alguma forma. Hoje, cara, é muito, não metendo o pau, né, mas falando assim, cara, de forma sincera. Cara, os bancos não têm rentabilidade boa, isso é fato. Mesmo as fintechs, que pagam lá um X% do CDI, se você comparar com investimentos sólidos e de igual tamanho, cara, é vergonhoso. É muito pouco a rentabilidade desses bancos, né? E eu acho legal a proposta da XP, de todas as corretoras, mas da XP como um todo, de desbancarizar, de tirar a galera do banco para poder mostrar o que tem de bom. A gente falou agora há pouco da questão dos Estados Unidos, né, e lá as pessoas investirem mais. Lá é muito mais comum as pessoas investirem em corretora, por meio de corretoras, do que em bancos. Bancos é mais para movimentação mesmo. E aí tem a questão de lá eles usarem mais cheque, né? Eles não têm TED, Pix, essas coisas. Eles trabalham mais com cheque mesmo. Você recebe seu pagamento em cheque, depois você deposita, coisa e tal. Mas o importante é que quando você vai fazer uma poupança para o seu filho lá, para o seu neto, que seja, você vai comprando papéis e é direto renda variável mesmo. E por meio de corretoras. Então, até nisso é uma cultura diferente. Porque lá fora o cara já está pensando no longo prazo quando fala em ações. Ele não está nem falando, nem pensando assim, putz, eu vou comprar uma ação aqui porque semana que vem ela vai dar retorno. Aqui a gente já pensa assim, né? Caramba, nossa, essa ação, nossa, parece sair uma informação, vai ser uma fusão dessa empresa com a outra e semana que vem ela já vai bombar, vai explodir. E não é o horizonte da renda variável. Quando você fala em investimento geral, né? Mas quando você fala em renda variável, principalmente, o horizonte é a longo prazo. Se você pega a bolsa 91 até hoje, mais de 21.000% de valorização. A gente está falando sem uma gestão ativa, a gente está falando do BOVA 11, tá? É Certo? do índice. Sem fazer uma gestão ativa de pegar e falar assim, nossa, isso aqui subiu, então eu vou tirar um pouquinho e vou aportar nessa outra aqui, ou vou tirar um pouquinho da renda variável e vou aportar um pouquinho na renda fixa, sem fazer esse giro. É basicamente comprar o BOVA 11 é um investimento preguiçoso que eu falo, né? Você só compra o índice lá e nem seleciona a empresa XYZ. Então, cara, de 91 para hoje, mais de 21.000%. Só que para o brasileiro você vai falar, cara, um horizonte de 10 anos para o cara fala, meu Deus, 10 anos, cara, não, 10 anos, não sei nem o que vai ser da minha vida, entendeu? Não. Eu tratei, a gente vai entrar nesse assunto exatamente agora, do perfil do investidor. E você traçou muito bem. Eu até fiz um post esses dias, falei que
No quartel tem o investidor recruta, que tipo assim, cara, eu não tenho dinheiro para investir, eu não preciso investir, eu quero é comprar minha moto, entendeu? Aí depois tem o investidor antigão, que é o cara que tá chegando perto da baixa ali, e fala, pô, até queria investir, mas já tá dando meu tempo, já passou tanto tempo, não adianta eu começar a investir agora, como se ele fosse sair do quartel, ele vai morrer, né? Ele vai continuar vivendo. E aí tem outros perfis assim, mas na bolsa, quando você vai entrar, tem os seus perfis lá, né? Quais são os perfis assim que tem, né? Por base, e qual é a característica principal de cada um? E, principalmente, tem um perfil de investidor que você acha assim, que é mais assertivo, que é o. Você falou do longo prazo, mas qual seria ele? Olha, hoje a gente pode dividir assim, né, chamar de três tipos, né? São o conservador, o moderado e o arrojado. O conservador é aquele cara que, puta, não tem interesse em perder, eu quero manter aqui meu capital e tô disposto a ganhar um retorno um pouco menor, mas eu não quero risco, só avesso a risco, esse é o conservador. Existe um moderado que fala assim, pô, um risquinho não faz mal não, uma oscilaçãozinha tranquila, eu acho que a maioria dos brasileiros hoje é moderado, que é o cara que fala assim, pô, um risco pequeno eu aceito e tranquilo, vamos pro jogo. E tem um arrojado. O arrojado já, meu, toma o risco, dá risco aí que eu quero rentabilidade alta e estou disposto a correr risco. Se oscilar 20, 30%, para mim, tanto faz. Geralmente é muito de perfil, sabe, Otales? Se a gente fala em conservador, geralmente conservador é um cara mais caxias, e não tem certo ou errado, tá? São perfis. O conservador é o cara mais caxias, é um cara que ele gosta já das coisas um pouco mais pautadas, ele gosta de saber a rentabilidade dele, aí entra mais em renda fixa, ele quer saber quanto que ele vai receber no final, ele é muito mais assim. O moderado já é uma parcela assim, que abrange diversos tipos de pessoa, desde do cara que é concursado público, o cara que é empreendedor, o cara N tipos. Agora, quando a gente fala de arrojado, eu acho que a maioria, pelo menos dos que eu conheço, são empreendedores, que são pessoas que já estão acostumadas a tomar risco. É o cara que ele abre um empreendimento, ele Travou para mim. tem esse apetite. Isso foi eu que travei. Às vezes a internet está ruim. Voltou? Só deu uma travada para mim na hora que você foi falar do arrojado. Voltou. Não sei se foi a minha internet que caiu. Show. O arrojado, pelo menos a maior parte dos que eu conheço, são empresários, empreendedores, né? São pessoas que já estão acostumadas a tomar risco. Eles não têm esse medo de risco. Ele já está acostumado, ele já abriu um negócio e o negócio dele já oscilou, às vezes ele ficou com o estoque parado, e aí o lucro do mês dele foi baixo, e aí no outro mês foi alto, e então ele está acostumado com essa oscilação. Então risco para ele é café da manhã. Esse é o arrojado. Qual que é o certo ou qual que é o errado? É o que você se sentir mais confortável. Porque não adianta nada, por exemplo, a gente falar assim para o cara que é conservador. Cara, vamos all-in, vamos colocar 100% em renda variável, 100% em ações, e o cara chegar na semana que vem ele fala, meu Deus, o Ibovespa tombou 10%. Nossa senhora, não quero não. E aí o cara, onde traumatiza, né, que a gente estava falando, o cara traumatiza e fala, caramba, nossa, não é para mim. E aí a importância também do assessor para poder identificar esse tipo, né? Para poder saber quem é o conservador, quem é o moderado, quem que é o arrojado, porque você pode, ao mesmo tempo, criar um trauma no cara, né? Se você pega um conservador, coloca ele all-in em renda variável, mas hoje até o conservador, a gente mostra, é uma ferramenta que a gente apresenta, é colocar um pedacinho do portfólio em renda variável, para aproveitar a oportunidade. Mas é um pedaço pequeno, não mais de 20%. Tá? Isso é conservador. Então o cara fica com 20% ali em renda variável e o restante distribuído em renda fixa, em algo muito mais conservador. Quando a gente fala em. Até para ele diversificar, perfeitamente. Até para ele diversificar. Quando a gente fala em moderado, a gente já coloca um 50-50 aí, né? Um 50-50. Aí já dá para trabalhar, por exemplo, com 50% renda variável e 50% renda fixa. E quando a gente fala em arrojado, aí dá para trabalhar até 80%, por exemplo, ou 70% em renda variável e o restante em renda fixa, porque é importante, mesmo arrojado, é importante ele ter algo em juros, algo em inflação, para poder diversificar o patrimônio dele, né?
Entendi. Mas você acha que quanto mais novo o cara tem, não, né? Tem uma palavra muito forte. Mas quanto mais novo, a chance de sucesso dele, se ele for o arrojado aí, é maior ou não? Se ele for conservador desde o início, não tem problema. Porque eu tenho essa dúvida. Eu escutei um post, vi um post esses dias daquele, acho que é Kid Investidor. E aí ele falou, pô, eu tenho tempo, eu vou em renda fixa full, porque o tempo meu dinheiro vai lá e vai multiplicando. Eu não concordei tanto. Você colocou um ponto legal. Você colocou um ponto legal. Será que o cara que é mais novo e ele tem esse ativo, e se a gente olhar na literatura, o Graham, ele fala muito disso, dessa questão do tempo, que é o ativo mais valioso que a gente tem. Quem é holder, né, que é o cara que compra a ação e não mexe mais, então, tipo assim, compra a ação aqui hoje e vou ficar pro resto da vida dela, porque o interesse dele não é ganhar com a valorização daquele ativo, o interesse dele é ganhar com os dividendos. Então lá, a cada 3 meses, a cada mês, pinga para ele lá o dividendo e aquele dividendo ele reinveste, compra ações até da mesma companhia, se for o caso. Então, esse cara é o holder. Para ele, o tempo faz uma diferença enorme. Porque quanto mais tempo ele tiver, pô, para ele é muito melhor, ele vai conseguir acumular mais. Porque aí o foco do cara deixa de ser ganhar com a valorização e passa a ser ganhar com o acúmulo. Então, quanto mais ações eu tenho, quanto mais eu for sócio de empresas variadas, mais eu vou ganhar. Esse é o holder, é um perfil diferente. Cara, dá para ter sucesso sendo holder, dá para ter sucesso sendo cara que, meu, já não tem tanto tempo assim de vida, vamos dizer assim, né? Já não sou tão jovem, mas eu sou arrojado, por exemplo, e vou para cima. Cara, dá também para ter retornos bons. E acho que tem pizza para todo mundo, sabe? Dá para todo mundo ganhar. É claro que cada um dentro do risco que ele consegue enfrentar. O cara, por ser jovem, talvez ele tenha maior apetite para risco, por ser jovem. Pode acontecer. Eu acho que a maioria dos jovens tem essa questão, né, do risco e não está nem aí. Às vezes até um pouco imprudente. Mas são perfis. Entendi. Não, maravilha. Eu estava pensando sobre isso quando eu vi, eu falei, cara, eu não concordo tanto não, porque se você pensar, pô, tem um ativo no tempo. Tá, mas aí eu não vou correr nenhum risco, eu vou ainda mais, ainda mais aqui no Brasil, né, cara? A nossa moeda a gente não sabe como vai ser o futuro dela. Então, sei lá, qual moeda que é o real. Eu sei que passou por diversos já. Já até além do tempo hoje, mas não guardei qual moeda que é. Falei, será que o real vai permanecer, vai perdurar aí mais 10 anos, mais 20 anos, ou vai trocar? Então é meio difícil. Você falou, me deu uma deixa agora também que é interessante falar. É o seguinte, muita gente fica assim, pô, mas o Brasil, meio até desesperançoso, né? Ah, mas o Brasil é complicado e tal. E o cara acaba investindo lá fora, começa a investir lá fora. Cara, eu particularmente acho super válido, tem muitos fundos internacionais que inclusive nessa última queda do Ibovespa ajudou a balançar a carteira dos clientes, então ajudou a segurar a carteira dos clientes. Então, cara, é muito válido sim. Por outro lado, a gente tem que ver a questão de oportunidade. O que é a oportunidade? Cara, até o fundador do nosso escritório ele faz uma analogia que eu acho muito legal. É a seguinte: você prefere entrar na piscina cheia ou vazia? Ele fala. Por quê? Cara, quando a piscina tá vazia, tá só você ali, pô, sobe o nívelzinho da água. E tem quando a piscina tá cheia, churrascão, galera, todo mundo lá dentro, o nível da água tá lá em cima. E aí ele faz essa analogia, pô, você vai entrar quando a piscina tá cheia, tipo, já tá lá em cima. Qual que é o risco? Todo mundo sair e o nível da água baixar. Agora, quando você entra na piscina vazia e a água tá baixa lá, qual que é o risco? É a galera começar a entrar e o nível da água subir. Então, quando a gente fala de renda variável, principalmente do Brasil, que é um país emergente, cara, eu particularmente eu vejo que tem muitas oportunidades aqui. Talvez lá fora, quando a gente fala em Estados Unidos, é um lugar que já está um pouco consolidado. Talvez, assim, pô, tem um potencial de crescimento enorme, é muito legal, tem que ter na carteira, tem que ter, é essencial ter, mas, assim, talvez a oportunidade esteja aqui, entende? E também, aí eu vou trazer um pouco até para o meu público, que a gente teve essa conversa aí, e deu um start, foi bom tocar nesse papo. Se o cara é novo, né? Continuando nessa pegada, o cara é novo, igual soldado aqui.
e ele vai começar, eu tô nessa vibe, vou investir nos Estados Unidos. Pô, o que ele perde no câmbio, muitas vezes ele poderia aproveitar várias coisas aqui, né? Porque esse Exatamente. pedido, pô, que ele compraria de, sei lá, 10, 20, um lote de ação aqui, lá ele vai comprar bem fracionado. Exatamente. Ah, E foi assim instante que ainda, funciona. quando a gente fala em, a gente pega o relatório da B3, a gente tem lá investidores pessoa física, investidores estrangeiros, investidor institucional. E, cara, hoje o maior peso nas ações do Ibovespa está sendo de investidores estrangeiros. Por quê? Cara, tem uma oportunidade. Os caras, o dólar hoje 5,50, 5,60. Cara, olha que oportunidade. Os caras estão comprando ações a preço de barganha. Era tipo quando a gente comprava no Paraguai, e o dólar era 1 para 1, 2 para 1, e a gente comprava no Paraguai. Então, assim, são boas empresas, empresas que estão apresentando lucro, empresas com dinheiro em caixa, se desalavancando. Assim, muitas empresas nunca reportaram tanto lucro quanto esse ano, quanto esse último trimestre. E, cara, simplesmente estão baratas. Não só para nós aqui, mas principalmente para eles que estão pagando barato no real. Entendi, com certeza. Olha que louco. E muitas vezes a gente não valoriza. Até porque a cultura nossa, né, cara? Não é muito de valorizar o que a gente tem aqui dentro, né? É, a Vou pegar cultura do pra ver. vira-lata, né? Síndrome de É, vira-lata. pra caramba. Você olha e fala assim, não, cara, futebol você vai desvalorizar. Você pega onde você trabalha, o cara desvaloriza. Tudo ele desvaloriza. E não, pô, a gente é um país muito rico, né? Eu acho que nosso país não quebrou porque é tão rico, cara. Né? Nosso país é muito rico. Então, tipo, a gente realmente tem que mudar isso aí e começar a valorizar. Isso aí que você está falando é bom. É bom muito para mim até. Para quando eu for falar em algum vídeo, meter a cara alguma coisa do tipo, eu acho que essa cultura foi criada lá atrás, até porque o meio de consumo dessa informação que a gente estava era simplesmente por uma televisão. Você ia ver o que eles queriam passar na hora que eles queriam passar. Se você não tivesse ali, você não assistia mais. E agora não. Agora o meio de você se informar, o meio de você aprender alguma coisa que seja da sua vontade, tá aí, né, cara? Ó, estamos transmitindo aqui, isso aqui vai chegar em diversas pessoas de forma gratuita e a gente falar sobre isso, falar que a nossa cultura precisa sim melhorar, vale muito para o nosso país. É um Com marco, certeza, com certeza. na hora. E aí, cara, eu tô querendo te fazer essa pergunta, então, que fazem para mim direto. O cara que está mais tempo no mercado, com certeza ele sabe essa resposta, porque se eu abro o caixinho de pergunta, a única coisa que vem e fala assim, Sargento, seguinte, cara, qual que é o melhor investimento, então, para mim? Aí, eu queria, se já passou na cabeça, se já te perguntaram, e qual que é o melhor investimento na sua opinião? Cara, esse tema aí dá pano pra manga, viu? É um tema bom pra caramba. Dá pra destrinchar ele em N coisas. Mas assim, vou falar um depende, mas pra que ninguém fique bravo comigo, né? Da gente esperar e falar um depende, é foda. O porquê do depende. Esses perfis que a gente tem de investidores, cada um deles, né, ele tem que ter um percentual alocado em tal produto, tá? Hoje, a gente pode falar em investimentos atrelados à inflação. Então, vai vamos dizer, do ponto de vista do investidor. Você acha que a inflação no Brasil, nos próximos 5 anos, por exemplo, vai baixar ou vai subir? Então, é onde a pessoa vai ponderando. Pô, juros. Pô, será que juros no Brasil, como vai ser a condução no próximo ano, por exemplo? Então, é muito assim, vai da visão do investidor para ele, do risco que ele quer tomar. Mas principalmente, acho que o melhor investimento é diversificar. Eu vou falar assim para tirar do depende. O melhor investimento é diversificar. Tem algumas pessoas, até influências e tal, que o cara fala assim, pô, não, até conversei isso ontem com um amigo. Falei, não pode ter imóvel. Você tem que vender tudo imóvel. O cara fala, vende tudo imóvel e põe tudo em fundo imobiliário. Cara, eu já não vejo dessa forma. Acho que é muito importante ter imóvel. Acho que é muito importante você ter investimentos internacionais. É muito importante você ter renda fixa. É uma coisa que aqui no Brasil é uma cultura de tipo, pô, eu não invisto em renda fixa porque é pouquinho por mês e porque isso é investimento para rico. Para o cara faz diferença ganhar lá 0,8 ou 1% por mês. Para mim não faz. E, na verdade, assim, é um ponto da sua carteira que tem que ter aquilo, porque
tem-se muito que dividir aquele capital. Também é um outro ponto que pouca pessoa faz, tipo, você saber o que é capital de reserva de emergência, você saber o que é capital para você investir, capital para daqui 5 anos, capital para daqui 10 anos. Então, uma coisa que acontece frequentemente, que também é um motivo de frustração, é a pessoa pegar uma reserva de emergência que ela tem lá e enfiar tudo all-in em alguma coisa, ou em criptomoeda, e justamente é um ativo de maior risco. O cara pega lá a reserva de emergência dele, então, pô, se o carro dele quebrar, se ele ficar doente, ele precisar do dinheiro, o dinheiro ele enfiou tudo em alguma coisa de risco, de altíssimo risco. Então a importância da diversificação ela entra aí. É importante você ter, cara, imóveis é importante você ter algo ativo em juros, é importante você ter algo ativo em IPCA, que é a inflação. É importante você ter renda variável, porque conforme a gente falou, pô, hoje a piscina está vazia. Hoje a piscina está vazia. E é um papo difícil de se ter, cara, quando a gente é assessor, ou até quando a gente fala em finanças em geral. Quando a gente fala de um índice que caiu esse ano em quase 30%, agora está subindo um pouquinho, mas e você falar para o cara que renda variável é importante, que ações é algo legal. Porque é muito fácil a gente falar quando o negócio está bombando, está voando lá, o Ibovespa 130 mil pontos, a gente fala assim, cara, vai mesmo, ações, pô, é super legal, válido. E outra coisa é você falar quando está caindo. É um papo difícil que você tem que ter, mas eu acho que é você indo contra a maré, é você nadando contra as sardinhas, é que você vai encontrar um caminho. Então, o Warren Buffett fala, você tem que ser corajoso quando está todo mundo com medo e você tem que ser medroso quando está todo mundo corajoso. Eu acho que o caminho é esse. Então, o melhor investimento hoje é a diversificação. A minha visão é essa. Não, com certeza. E, cara, você vê, né? Você diversificando, pode tudo cair. Uma postagem que eu vi legal, tipo, criptomoeda, caiu. Renda variável, caiu. Tipo, tudo ele colocou. Caiu, caiu, caiu. Aí ele falou, importante diversificação, mas por quê? Porque se você tem a mentalidade do longo prazo, você está diversificado, daqui a pouco começa a subir tudo, aí é muito incrível, né? Você fala do pensamento de sardinha, eu escutei muito sobre isso, e faz 2 anos que eu entrei na Bolsa. E no começo é muito difícil você pensar o contrário, porque você já está na fala assim, não, eu vou fazer. Quando todo mundo estiver vendendo, eu vou comprar. Mas as primeiras, você fica receoso, cara. E ainda mais que entrou Muito, agora. muito. Entrou, pegou o Covid. A bolsa, pau, na paulada lá embaixo. Eu lembro até hoje, meu amigo me ligando. Thales, o que você tem na carteira? Eu falei, mano, você tá doido, velho? Eu entrei recente. Ele, não, mano. O que você tem? Eu vou comprar igual você tem. Aí eu olhei e falei assim, ó, eu não garanto nada, eu posso perder tudo. Eu tenho X, Y, Z. Ele foi e comprou, mas o que ele fez? Ele estava com caixa e comprou quando despencou. E antes do final do ano, já estava todo mundo, agora a bolsa vai, voltou tudo. Então ele ganhou muito dinheiro nessa vaga, porque realmente ele aplicou isso aí que você falou. A comprar no som dos canhões, né? Ele Exato. aplicou isso aí. Então isso foi muito top. Então é uma das coisas que a gente vê na teoria e depois a prática é um abismo da teoria para a prática. E aí entra a vibe boa de você estar cercado de pessoas que estão ali, exemplo, assessor de investimento, ou segue aí a Rico Milico, porque a gente vai falar realmente, cara, ó, agora tem oportunidade, se tiver cabeça de longo prazo, você vai sim crescer. Então isso é bacana demais. E diversificar, né? Não pegar tudão e eu faço o cara Dá comprar win. 10K lá e vou dar all-in agora no Bitcoin. Então o Bitcoin vem e derrete. Cara, é uma das coisas que é interessante também, eu acho que é legal a gente pontuar nessa live, é até um pulo do gato que eu vou dar aqui, é um segredinho. Cara, uma coisa legal de se fazer, e não é nada difícil, não é nada de outro mundo, mas é você fazer um balanceamento dinâmico da sua carteira. O que é o balanceamento dinâmico? Pô, faz aí de 6 em 6 meses, anualmente, trimestralmente eu já não sou muito fã, mas eu gosto a partir de 6 em 6 meses você fazer um balanceamento. É um balanceamento prático que você vai fazer assim, na mão mesmo, né, ali na hora de comprar ações, e eu vou explicar como se faz, mas é um balanceamento até mental, até para você refletir. Você olhar aquela ação e falar, cara, eu compraria ela de novo hoje? Porque se você não compraria essa ação de novo hoje, ela caiu, cara, você
tá na ação errada, você tá no ativo errado, cara. Entendeu? Então, é um dos pontos, esse balanceamento até é mental, mas o balanceamento prático é assim, e até é muito ativo no escritório a gente fazer isso, né? A gente conversar sobre isso. Qual que é a questão? Pô, eu tenho um X lá em renda fixa, tenho lá, todo exemplo, vai, 30 mil. Esses 30 mil dividir meia meia, 15 mil renda fixa, 15 mil renda variável. Cara, 15 mil da renda fixa virou 20 mil, ou seja, pô, ganhei 5 mil. E os 15 mil da renda variável viraram 10 mil. Ou seja, perdi 5 mil, fiquei no pau a pau. É importante você pensar se não vale a pena, por exemplo, pegar esses 5 mil que você ganhou de lucro, tirar ele e aportar na renda variável. Existem fundos que fazem esse balanceamento dinâmico. O Verde é um deles, que é um dos maiores fundos do Brasil, o Verde, o Icatu. São grandes fundos que fazem esse balanceamento. Pô, ganhei, tive um lucro aqui na renda variável. Pô, vamos tirar um pouquinho desse lucro e vamos colocar em renda fixa. Pô, tive um lucro aqui em renda fixa. Vamos pegar um pouquinho desse lucro aí e vamos colocar em renda variável. Então, fazer essa distribuição sempre ativa, sempre olhar e revisar a carteira. É claro, você tendo pessoas do seu lado, assessores, ou mesmo para quem, não gosta de assessor, né, é gratuito, mas não quero, eu tenho trauma, sei lá, não gosto, quer fazer sozinho. É importante fazer isso. Você pegar, abrir o home broker lá, seja de 6 meses, seja de um ano. Cara, o que, que eu tenho na minha carteira? Eu tenho isso. Tá, o que está na hora pô, isso aqui subiu demais, esticou demais, e o que está na hora de, pô, isso aqui acho que merece um aportezinho, porque faz sentido entrar. Uma empresa que quando eu entrei até era sólida, ainda está reportando lucro e tal, e às vezes faz sentido você entrar um pouquinho mais nela, fazer um aporte a mais. Ou se não fizesse sentido você fazer um aporte a mais nela e você nem sabe mais por que você comprou, cara, eu acho que você não devia mais nem ter mais ação, sabe? Então é importante você fazer esse balanceamento, tanto prático, de olhar a carteira e fazer mesmo as mudanças, quanto até mental para refletir se aquela escolha que você fez foi legal. Excelente, excelente. Isso serviu muito até para mim. E o lance do assessor que você falou, o cara tem trauma, eu tinha, né, cara? Até porque eu vim da internet, o conteúdo que eu. Até a gente trocar ideia, eu falo, não, assessor não, o cara vai querer roubar meu dinheiro, o cara não sei o quê. E quando a gente foi trocar ideia, eu virei uma chave. Eu falei, cara, assessor de investimento é como se eu estou comprando o tempo e o conhecimento do cara para ele colocar o meu dinheiro para trabalhar melhor para mim. Então, tendo ou não tendo custo, coisa do tipo, você está delegando uma coisa que ainda você está aprendendo e você vai poder pegar o seu tempo e dedicar onde, com certeza, vai te trazer mais retorno, que é do seu trabalho, do seu empreendimento, coisa do tipo. Porque um com o outro que é a fórmula mágica, né? Não é só aportar. É aportar e fazer dinheiro entrar mais, porque ganhando mais você aporta mais. Daí você encurta o tempo que você precisa aportar. Né? Exatamente. E eu vou até além, Thales. Isso é o tipo de coisa que o cara que tem lá 10, 20, 50 milhões no banco, ele tem um atendimento assim, de ter um cara do lado dele, que no caso vai ser o gerente do banco dele, e que vai fazer tudo isso para ele, assim, seja da forma do banco, mas vai ter alguém ali para cuidar disso para ele. Então, cara, por que que você, né, falando aí para todo mundo no geral, por que que você acha que você não merece ter um atendimento assim legal para você, sabe? Hoje no Brasil é pouco conhecido isso, né, essa questão do assessor de investimentos. Justamente porque eu acho que existe um preconceito até da pessoa que, não, mas eu sou pequeno demais. Não, mas se tá aqui, o cara não vai querer atender eu. E, cara, você merece também ter esse cuidado, ser cuidado por alguém e ter essa atenção, porque, cara, nada é mais satisfatório do que eu ouvir de alguém, de um investidor meu, falar, cara, Vinícius, você mudou minha vida, cara, obrigado, você me ajudou muito. Ou quando alguém indica, né, que também cara, é sensacional, eu ganho meu dia, porque eu sei que eu estou fazendo minha função de uma forma bacana e aquilo está somando para a pessoa. Então, para você que ainda não tem um assessor de investimento, cara, vale muito a pena. E você vai ter o atendimento de um cara lá, milionário, que ele tem no banco lá. Até melhor. Até melhor. Com toda certeza. Principalmente se pegar os bancões. Né? O... É, E agora, encaminhando para o final, eu queria que você desse uma dica. Eu queria falar para todo mundo aqui o seguinte: eu e o Vinícius estamos bolando uma sequência de lives aí para trazer esse conhecimento. Então, vamos. Cara, eu quero saber sobre CDB. Depois, no final de encerrar, deixa um comentário lá. Minha dúvida é:
a gente vai bolar a próxima live e vir falar sobre renda fixa, falar sobre assuntos específicos, para a gente trocar ideia e destrinchar isso aí, para tirar qualquer dúvida de quem está começando. E a pergunta é a seguinte, cara, com o tempo que você está aí, você teve bastante aprendizado, o que você pode trazer para quem está começando hoje? E tipo assim, ó, cara, eu errei muito nisso aqui, ou eu errei nisso aqui, ou eu aprendi simplesmente, nem precisei errar, mas eu aprendi com isso aqui, então tenha essa chave para quem está começando. Cara, eu vou resumir esses 6 anos em uma palavra, que é humildade. Porque o mercado, e eu ouvi muito isso, o mercado não leva desaforo. Por que eu falo isso? Porque eu vejo hoje muitas pessoas entrando por portas, como a gente falou agora, das opções binárias, porque, caramba, o retorno é gigantesco e tal. E outra frase também muito marcante é que não existe almoço grátis. Então, assim, atenção se você vê oportunidades muito assim fora do normal, coisas muito assim, rentabilidades altíssimas. Suspeite porque alguma coisa tem. E humildade porque, cara, às vezes a gente é aquele cara, ele põe um pouquinho, ganhou numa ação, fala, nossa, pronto, virei o rei do mundo. Já sou melhor que o Warren Buffett, estou gigantão. E, cara, eu aprendi da pior forma possível que o mercado é soberano. Então, a gente tem que, todo dia, cara, todo dia eu aprendo, eu fico na frente da tela aqui, todo dia eu estou aprendendo, eu estou somando conhecimento e pro resto da vida. Eu vou ter 80 anos e ainda vou olhar aqui e vou aprender alguma coisa de novo. Então, é muito mais sobre a jornada, é até filosófico falar isso, né? Só até meio clichê, mas é muito mais sobre as jornadas do que a consequência em si, do que o chegar lá. Porque você vai aprendendo todos os dias e nunca se dá por, pô, eu já sei tudo e é isso, já tô manjando, vou embora e que você vai se estrepar. Então, tem que ser humilde, tem que querer aprender, saber e querer saber, querer estar inteirado e acho que a partir disso as outras coisas vão se somando, vão agregando. Só essa palavra aí já ganhou tudo, cara. Humildade, é isso mesmo. A gente vê muitos caras, né, velho, na internet hoje em dia que fala, ah, não, isso é simples, é básico. Aí você olha e fala, caraca, mano, se fosse básico, tava todo mundo, tanto de mente brilhante que tem no mercado, né? E não é só você saber, igual você falou da análise técnica. É uma dúvida de muitas pessoas, tem muitos caras que chegam em mim, quando falo de análise técnica, falo da IQ Option. Ah, não sei o quê. Eu falo, cara, você não tá entendendo nada do jogo. Eu gosto de uma coisa que eu veio na minha mente quando o cara falou isso. Eu falei, cara, imagina se você ganhasse 1 milhão hoje. Pô, você entrou, retorno gigantesco, ganhou 1 milhão hoje. Mas você só tem hoje para você gastar. Você ia conseguir gastar 1 milhão ali e aproveitar tudo naquela hora. Não, eu falei, então o segredo sempre está no prazo. O segredo sempre está no você poder aproveitar aquilo ali que você está plantando mesmo. Eu falei, não adianta você, não, vou. Muito top ganhar 1 milhão. Mas você tem que ter o tempo para você gastar. Então, se você já tem o tempo, pelo menos você não tem 1 milhão hoje, plante para você chegar no seu primeiro milhão. Já tem um dos ativos, só falta o outro. Então, acho que o segredo é esse. E sendo humilde, qualquer um sendo humilde e tendo a cabeça que é capaz de chegar, vai chegar, todo mundo chega. Só querer e fazer. Perfeito, perfeito. Então, Gostei dessa analogia, gostei. pô, queria te agradecer por ter aceitado de novo, né, fazer parte do projeto. Pela próxima que a gente vai fazer. E antes de mais nada, cara, antes de mais nada, quem bota fé, eu escutei o Felipe Tito, né? Felipe Tito falando isso. E quem bota fé depois que deu certo tá pegando carona, né? Não tá botando fé. E você foi um cara que no primeiro dia que me viu já, pô, não, cara, muito louco, vai dar certo pra caramba. E é isso aí, cara, já deu certo. Quem tá aqui já é um X10K, só não sabe, mas já tá, ou muito mais, igual eu falo, é o primeiro 10 mil que o militar vai começar a investir. Parar com essa cultura de quebrado, né? Eu falo que a aeronáutica forma PQD, os caras falam que é paraquedista. O meu parou de ser quebrado. A ideia é essa. E vamos olhar a próxima. Eu gostei muito sobre você falar de análise técnica. É uma coisa que todo mundo tem dúvida. Essa semana mesmo eu estava explicando um lance sobre o martelo invertido. E quem ficar com dúvida sobre o que é o martelo invertido, na próxima live, compareça, que vai aprender aqui com o expert, o Vinícius aqui.
Pô, eu queria agradecer e eu que agradeço a oportunidade de falar para sua audiência aí. Fico muito feliz por isso, fico muito feliz também de estar com você nessa parceria, porque é o que eu falei, aquele dia lá, eu reconheço o brilho nos olhos quando eu vejo, cara. E nada para mim é mais importante do que ver isso em alguém. Então eu fico muito feliz quando eu vejo alguém assim, eu fico muito feliz em poder assessorar alguém assim, cara. Para mim é uma honra enorme. Eu sei que a gente vai chegar muito longe e quem estiver aí acompanhando também, sei que vai chegar longe também. Top demais. Então, irmão, um abraço, uma boa quinta-feira para todo mundo, que o meu farol já tá baixando já. É igual galinha, dorme cedo, velho. Olhei 9h30, falei, meu Deus, vou fazer live à noite, cara. E olha, o farol já tava baixo. Falei, não, vamos lá, tomar uma cafeína aqui e pau. E vamos embora pra cima. Abração, viu, Show mano? de bola, meu irmão. Tamo junto, Até hein? mais. Grande Tamo abraço. Valeu, junto. galera. Falou, até mais pra todo mundo.